Olá, paz e bem para todo mundo. Vamos aqui fazer a nossa terceira parte do Hangout e espero que dessa vez a gente consiga terminar nessa terceira parte aqui. É, quando a gente fez quando a gente fez o curso lá sobre a Bíblia, eu não esperava que tivesse tanta controvérsia, tanta gente criticando, né? Que é uma coisa quase é consenso para todos os católicos. Só que nesse curso sobre desmitificação, eu já esperava já que ia ter alguns me enchendo a paciência, né? Então eu só queria, antes de começar, deixar uma coisa clara aqui. Eu não, essas coisas que eu estou mostrando aqui, não quer dizer que eu concorde com elas, e muito menos que eu considero elas em pé de igualdade com aquilo que está na Bíblia. A minha intenção nesse curso aqui é somente de mostrar que antes dos judeus, outros povos, outras pessoas tentaram escrever. Tentaram escrever sobre a criação, sobre Deus, né? Não começou com os judeus. Deus não jogou a maldição lá na serpente e sumiu, desapareceu e voltou a aparecer só lá com Moisés. E ficou todo esse tempo lá, entre uma coisa e outra, todo mundo desamparado, sem saber nada sobre como tudo começou, né? E hoje a gente vai sair um pouco dessa coisa da criação, do Gênesis, dos primeiros capítulos do Gênesis ali, e vamos ver um pouco mais sobre outras partes da Bíblia, incluindo o Novo Testamento. E eu sou o tipo de pessoa que não ensina o que a igreja não ensina, mas também eu não proíbo o que a igreja não proíbe, né? A igreja proíbe ler a Bíblia e interpretar de forma literal tudo que está nela? Não proíbe. Mas a igreja também proíbe de interpretar, de fazer uma análise histórica, crítica? Também não proíbe também. Ela deixa essas duas opções para a gente. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre a mitologia dos babilônios, mitologia do Egito e um pouco da mitologia grega, né? E o que elas têm em comum ou semelhante com o que a gente tem na Bíblia. Deixa eu procurar aqui. E hoje eu estou sozinho. Tá mais difícil mexer aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo compartilhar o que eu quero. Aí, vamos lá. Vamos deixar de rodeio e vamos começar. Na Babilônia. Então, lá em Gênesis 10, versículo 8 ao 12, a gente encontra isso. Cus gerou Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor. De onde a expressão como Nimrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e em Calane, na terra de Senar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Ricobotir, Cali e Rissem, a grande cidade entre Nínive e Cali. Então a gente vê aqui a própria Bíblia falando que quem fundou a Babilônia, quem criou a Babilônia,
era uma pessoa fiel ao Senhor, né? Então aqui, na própria Bíblia já diz que não é por ser, não é por ser, só pelo fato de ser algo da Babilônia, né? É algo ruim, é algo contrário à Bíblia. Então o primeiro homem, o que fundou a Babilônia, foi esse Nimrod, né? Nimrod, um grande caçador diante do Senhor. Os sumérios foram sucedidos pelos amoritas por volta de 2000 a.C., que fizeram da cidade da Babilônia sua sede. Os amoritas formaram o que chamamos hoje de Primeiro Império Babilônico. Então teve o Primeiro Império Babilônico, lá 2000 a.C., e depois veio o Segundo Império, por volta do século 6, 5, 6 ali antes de Cristo. Eles tiveram duas ascensões e duas quedas, né? O Império Babilônico era representado pela figura de um leão. Então aqui o que eu quero mostrar com isso? Com essas coisas que eu vou mostrar aqui sobre a Babilônia. É que nem sempre você usar uma figura, alguma coisa de outra religião pagã, quer dizer que você concorda, ou você está se paganizando, ou você está fazendo um sincretismo religioso. Às vezes, ou é coincidência, ou às vezes aquilo lá é uma coisa que é certa, né? E não tem por que você não absorver, porque o que a gente vê muito, por exemplo, protestante acusando o católico de ser idólatra, porque tem alguns simbolismos, alguns símbolos, algumas coisas ali que veio da cultura, da religião romana, né? A gente vê, por exemplo, muita gente chamando a gente de pagão, porque a gente guarda o domingo. Aí eles falam que o domingo era guardado porque eram os judeus que guardavam, os romanos que guardavam, né? Porque era o dia do Deus Sol. E os católicos fazem isso porque absorveram esse negócio do Deus Sol, deixaram de guardar o sábado para guardar o domingo. Então, na realidade, eles estão guardando o dia de um Deus romano. E por aí vai. Então a gente vai ver que se isso é verdade no catolicismo, também aconteceu com o judaísmo, né? Então o Império Babilônico era representado pela figura de um leão. Conforme lá Daniel 7, 4. Imagens de leões foram encontradas nas ruínas da antiga cidade de Babilônia, como ornamentos em seus muros, justamente com outras divindades e um grande monumento. E se a gente for lá ver em 1 Reis 7, 29, a gente vê figura de leão no Templo de Salomão, né? E por causa disso a gente vai falar que os judeus se paganizaram, pegaram um símbolo ali do inimigo deles e colocaram no templo deles. É certo dizer isso? Não é. Aqui são ruínas, né? Isso aqui é o original. Foi achado lá onde era a Babilônia. E aqui está exposta no museu, se eu não me engano, na Alemanha. Foi reconstruído. E aqui também é um achado arqueológico do leão. Aqui é o símbolo da Babilônia, um leão em cima de um homem, né? Então a gente já vê ali o primeiro elemento pagão dentro do judaísmo. Os querubins. Tanto no Egito como na Babilônia havia um ícone que ambos veneravam. Esses ícones são hoje conhecidos como esfinges e querubins. Para esses povos pagãos, o lugar onde os deuses moram é guardado por dois desses seres. Então os babilônios acreditavam que o lugar onde os deuses moravam, viviam, a entrada desse lugar era guardada por dois querubins.
né? Tanto que naquelas construções lá, os zigurates, lá em cima, onde ficava o santuário lá, com o ídolo deles, a entrada tinha 2 querubins, que representavam isso, né? 2 querubins guardando a entrada do santuário, do lugar onde o Deus vive, o ídolo vive. Aqui a figura de querubins, aqui figuras da Babilônia, figuras do Egito, aqui embaixo figuras se não me engano são dos assírios, né? Querubins, também querubins. Então o que a gente viu são elementos pagãos dentro da cultura judaica, né? E a lei e os mandamentos. Lá no Egito havia, na época de Moisés, o que conhecemos como o livro dos mortos. Os antigos egípcios acreditavam que ao morrer seriam julgados. Para serem julgados como justos, eles tinham que recitar fórmulas mágicas, decorar os nomes dos 42 deuses de sua religião e recitar a confissão negativa. Nela o defunto citava atos negativos que nunca havia praticado. E para você ter um paralelo ali com a Bíblia, consulta lá Êxodo 20, do 1 ao 17, né? Esses textos e imagens eram escritos em papiros e colocados nos túmulos dos mortos. Já foram encontrados rolos de papiros de até 70 metros de comprimento. E aqui uma réplica do que seria um desses livros, o Livro dos Mortos, né? E aqui algumas citações. Ó. Nunca deixei de faltar alimento na boca de um faminto. Nunca achei-me maior do que a minha sombra. Nunca maltratei nenhum ser vivo. E assim vai. E aí eles colocavam lá, nunca matei, nunca adulterei, nunca roubei, nunca cobicei. E porque eles acreditavam assim, quando eles morriam, eles eram mumificados. E depois de serem mumificados, o deus Anubis levava a alma deles até o mundo dos mortos, para ser julgada. Quando chegava lá, o deus Anubis pegava o coração daquela pessoa e colocava num prato de uma balança. E no outro prato da balança colocava uma pena da deusa da justiça deles. E se o prato com o coração baixasse, se pesasse mais do que a pena, a pessoa era condenada ao inferno. E se ficasse o mesmo peso ou mais leve que a pena, a pessoa vivia com Osíris, né, no mundo dos mortos, era salva. Só que o que definia se a balança, se o coração pesava ou não, era o que a pessoa tinha feito de bem ou de ruim na Terra. Então, Anubis também questionava a alma da pessoa. Você fez isso? Você praticou aquilo? Você matou? Você furtou? Você cobiçou? Né? Você deixou faltar alimento para o faminto? Você se envaideceu? E a pessoa tinha que responder sim ou não. E o coração dela denunciava, né? Se ela mentisse ou não, o coração dela denunciava. Eles acreditavam que no coração que estava o real sentimento da pessoa. E para a pessoa não esquecer do que a pessoa tinha feito na Terra, ela deixava esse livro dos mortos, né? Com aquilo que ela fez de bom. Quanto mais coisa que ela tivesse feito de bom na vida, mais seria acreditado a ela, né? Mais ela teria méritos, né? Então o que Moisés fez? Moisés quis fazer o contrário. Em vez da pessoa se justificar com uma relação de coisas ali meritórias, Moisés quis estabelecer
os mandamentos. Então você vai ser julgado não pelo que você fez, é pelo aquilo que você obedeceu ou você desobedeceu. Então são mandamentos. Deixou de ser mérito, justificativa para ser um mandamento. Você guardou os mandamentos? É isso que Moisés fez. As tábuas da lei. A Babilônia se localizava onde hoje é o Irã e o Iraque. Hammurabi foi o sexto rei desse império e criou o primeiro código de leis chamado Código de Hammurabi, ou Lei do Talião. No artigo 1 dessa lei, encontramos olho por olho, dente por dente, né, que é citado por Jesus lá em Mateus 5, 38 ao 42. Consistia em uma pedra de 2,25 de altura em forma de um dedo. Da mesma forma que a gente encontra lá em Êxodo 31, versículo 18, que diz que as tábuas da lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Onde no topo estão as regras que o deus Marduk, também chamado de Bel, que quer dizer Senhor, que era o deus da justiça, transmitiu a Hammurabi. E embaixo estão 282 leis repassadas ao povo, dispostas em 3.600 linhas. Então, a terra Hammurabi não tinha um código de leis escrito. Então, a justiça era feita, pelas próprias mãos. A pessoa matava o filho da outra, aí a pessoa lá vinha, matava o filho daquele lá que era o assassino, aí depois a família voltava para se vingar, e depois não tinha fim, né? Às vezes, uma família ficava brigando com a outra eternamente ali, né, para se vingar. E Hammurabi, pensando nisso, fez esse código de leis. Olho por olho, dente por dente. O que você fez, isso causou de sofrimento, você vai ter na mesma proporção e acabou. Acabou. Já foi justiçado, já foi vingado, acabou. Você feriu uma pessoa e deixou a pessoa cega, você vai ser cego também. Você construiu uma casa com uma pessoa, a casa desabou e matou o filho da pessoa, seu filho vai ser morto. E assim por diante. Olho por olho, dente por dente. Interessante aqui que a gente vai ver mais para frente. Hammurabi era enoteísta, pois acreditava que Marduk era superior aos demais deuses. Segundo Hammurabi, Marduk teria salvado os seres celestiais, lutando contra um dragão chamado Tiamat, e vencendo, após sua vitória, teria sido aclamado no céu como Senhor de todas as coisas. Em Apocalipse 12, 7 ao 12, a gente vê, né, uma referência a esse Senhor de todas as coisas aí. Então aqui é uma representação de Marduk, era uma serpente, né? Um dragão. Aqui nas paredes ali da entrada da Babilônia também, imagens de Marduk. Zacarias Stite foi historiador que traduziu o Código de Hammurabi. Essa pedra foi encontrada em 1901 nas ruínas da cidade de Susa, atual Irã. O segundo império da Babilônia foi sucedido pelos assírios. Então isso aqui é a cabeça de Hammurabi esculpida. Isso aqui é o Código de Hammurabi. Veja que ele tem o formato de um dedo. Muita gente já insinuou que isso aqui seria um falo, mas não. Tem o formato de um dedo. Aqui um dedo do lado aqui para comparar. Aqui visto mais de perto, né? As escritas. E aqui algo interessante. Todo mundo sabe que nas tábuas da lei lá de Moisés, na primeira tábua estavam os 4 primeiros mandamentos, que diz respeito ao relacionamento de Deus com o homem. E na outra tábua estava o restante dos mandamentos, que diz respeito ao relacionamento do homem com o homem, do homem com seu semelhante, né? E da mesma forma, estava separado aqui no Código de Hammurabi.
aqui nessa parte de cima, aqui é o deus Marduk sentado e Hammurabi. Hammurabi recebendo os mandamentos, as leis de Marduk, né? Então aqui a primeira parte de cima é o relacionamento de Marduk com Hammurabi. E na parte de baixo, que vinha toda a lei descrita. Aqui a gente pode ver com mais detalhe aqui. Aqui é Marduk autorizando Hammurabi a representá-lo diante dos homens. E aqui na pedra aqui embaixo, as leis que Hammurabi passa para os homens, que os homens têm que respeitar. Da mesma forma que está nas tábuas da lei. Numa parte, o relacionamento de Deus com o homem, e na outra parte, o relacionamento de homem para com o homem. Foi nesse contexto enoteísta em que viveu nosso pai Abraão, cerca de 2000 a.C. E mesmo aquele povo vivendo em um politeísmo enoteísta, Deus separou Abraão e o conservou. Então isso aqui tudo era o contexto em que Abraão vivia, né? Uma observação aqui, uma coisa que serve como chave de interpretação para a gente, né? Uma chave de interpretação que pode ajudar a gente a entender muita coisa ali da Bíblia, algumas coisas. Os antigos usavam a palavra serpente para se referirem à serpente, a cobra, mas também para se referir às figuras de dragões. Então a palavra serpente era usada tanto para a cobra como para o dragão. Os antigos, quando se referiam à cobra ou à figura de um dragão, chamavam de serpente, tanto um quanto o outro. Aqui algumas figuras antigas de serpente. Aqui é Marduk, né? Serpente ou um dragão. Aqui também outra figura de Marduk, que é uma serpente híbrida, né? Essa figura aqui ela tem a cabeça de uma cobra, o corpo de um felino, aqui ela tem as patas de um réptil e a cauda de um escorpião. É uma figura híbrida, né? Aqui também a figura de uma serpente, de um dragão. E aqui uma outra figura também daquela época lá, um dragão com 7 cabeças. Então, serpente era usada tanto para dragão como para cobra, né? E aqui a gente vê algumas referências na própria Bíblia, né? Falando de alguns monstros que poderiam ser, não sei, fica livre para a imaginação de qualquer pessoa aí, né? De qualquer um, né? Qualquer pessoa pode ver que fala de monstros. O que seriam esses monstros? Jó 40, 18 a 20, Salmo 73, do 13 ao 14, o Salmo 103, versículo 26, Isaías 27, versículo 1, todos falam de monstros. E por falar em heróis derrotando dragões no céu, essa aqui é a figura de Marduk derrotando Tiamat, o dragão. Então o que acontece? Se a gente sabe que serpente era usada tanto para dragão como para cobra, a gente pode interpretar melhor ali aquele início do livro do Gênesis, quando Deus amaldiçoa a serpente. Na realidade aqui, nessas culturas pagãs, a serpente era retratada como dragão somente quando estava no céu, como uma figura celeste, uma figura vivendo no céu, lutando com os outros deuses. A serpente era representada como dragão. Mas quando estava na terra, era sempre representada como uma cobra.
E se eu não me engano, no poema de Enuma Elish, fala de uma serpente, que na realidade era um dragão, que vivia junto com os deuses, só que desobedeceu os deuses. E como castigo, ela teve as asas arrancadas e as patas, e passou a rastejar como uma cobra. Então, vendo isso aqui, a gente pode interpretar aquela maldição que Deus lança na serpente, né? Tu rastejarás seu ventre no chão. Poderia ser um dragão. Ainda mais aqui que a gente, nessa figura aqui, a gente tem a figura de um dragão, só que é um querubim. Além de ser um dragão, é um querubim. E a gente vê um dragão aqui com 4 asas. E querubim, na maioria das vezes, era representado com 4 asas. Marduk era um querubim, e aqui lutando contra uma serpente que também era um querubim. Então era uma serpente, conforme está lá no Gênesis. No poema de Enuma Elish era um dragão, um querubim, que perdeu as asas e perdeu as patas e passou a rastejar como castigo. Aí a gente interpreta melhor Gênesis, porque a gente vê muita gente tirando sarro, né? Pô, como é que a serpente vai oferecer uma maçã para Eva? Serpente, primeiro, não fala, e segundo, não tem nem pata para pegar a serpente. Como é que ela... Por falar em dragão, guerreando no céu, vamos analisar um pouco Apocalipse 12, do 3 ao 18. Que é a parte onde fala do dragão que lutou e foi expulso do céu e arrastou a terceira parte das estrelas. Melhor, vamos ler. Apocalipse 12, do 3 ao 18. Doze, 3 a 18. Depois apareceu outro sinal no céu, um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir se sustentar por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar nos céus para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. E por aí vai. Então a gente vê aqui um dragão. Só que os antigos não faziam essa diferenciação, dragão e serpente. Era uma serpente. Na realidade, esse dragão no céu aqui era uma serpente. E o que o Egito tem a ver com isso aqui? O que o Egito tem a ver com Apocalipse 12? Órion, também chamado pelos egípcios de Salu-Alzar, alma de Osíris, é o mais alto de todos os poderes, filho do céu, Nut, e da terra, Geb. Por inveja, seu irmão Sete, o poder da escuridão e do mal, o traiu e o matou. O engraçado é que na Bíblia Sete é a linhagem do bem, escolhido por Deus. Talvez essa pudesse ser a versão egípcia, né, dos filhos de Caim.
Talvez essa fosse a própria versão dos filhos de Caim. Porque talvez os filhos de Caim escrevessem e tivessem escrito sobre Sete, sobre Abel, né? E nessa versão egípcia aqui, Sete é o malvado, enquanto que na Bíblia, Sete é a linhagem escolhida por Deus. Na Mesopotâmia, Órion era interpretado de maneira diferente e representava a luta entre o bem e o mal. Então, na Mesopotâmia era chamado de An, ou Anu, o verdadeiro pastor divino. As estrelas eram seu rebanho e ele morava no terceiro céu. Terceiro céu aqui, que a gente vai encontrar lá em 2 Coríntios 12, 2. O nome é uma variação de Uruana, ou luz do céu. Então, Órion para os egípcios e Anu para os mesopotâmios. É o mesmo Deus. O relato da Batalha do Céu de Apocalipse, capítulo 12, também era conhecido pelos antigos e narrado em textos tanto cuneiformes quanto heliógrafos egípcios, além de desenhos. O mais conhecido e especialmente semelhante à narrativa do livro do Apocalipse são as histórias de Marduk e a história de Osíris. E a gente vai conhecer agora a história de Osíris. Os povos antigos conheciam bem o céu e seus astros, mas foram os hebreus que passaram a entender tudo isso como sendo criação de Deus e não deuses. Os hebreus viram no céu uma comunicação de Deus para com os homens, enquanto que os outros povos praticavam o que chamamos de astrologia. Então essa aqui é a constelação de Órion, também conhecida como a constelação do caçador, porque teria formato de um caçador e estaria lutando com duas outras constelações, a de Taurus e a de Lepus. Isso aqui para vocês entenderem melhor por que é chamado de caçador. Para os egípcios, a constelação de Órion representava o deus Osíris. Para esse povo, as constelações contavam a história do céu, onde Osíris era o grande guerreiro, que comandava um grupo de guerreiros e que expulsa do céu o dragão alado juntamente com o exército do dragão. Então aqui a gente vê uma semelhança enorme com Apocalipse 12. A gente encontra lá Osíris, né, que era um grande guerreiro e que estava com o seu exército, que expulsa um dragão alado juntamente com o exército do dragão alado. E onde a gente encontra isso, né? No templo do século I a.C., dedicado a deusa Hathor, em Dendera. Tem as mesmas constelações que conhecemos hoje, desenhadas em suas paredes, e nos mostra a história da batalha no céu, contada pelos egípcios. Um detalhe importante é que o dragão da narrativa egípcia é um querubim. Por quê? Porque ele tem aquelas 4 asas, né? E 4 asas quer dizer que é um querubim. Então, essa aqui é as ruínas do templo Hathor, da deusa Hathor, lá, de Indendera. Isso aqui é as colunas, onde tem os desenhos. E isso aqui é uma representação, são os desenhos que tem naquelas colunas, né, de forma mais detalhada. Então a gente vê aqui, essa figura aqui que representa o céu. Uma figura representa o guerreiro celestial. E uma figura representando Órion. Então Órion, que estava no céu, e era um guerreiro celestial. E aqui o exército dele, o grupo de guerreiros. E nessa mesma imagem a gente tem o dragão,
com as asas, dragão que era um querubim, juntamente com o exército do dragão. No teto do templo também há desenhos e escritos. Nesses desenhos, o guerreiro aparece pisando na cabeça de uma serpente. Também nas representações de Hércules e do leão, aparece igualmente pisando na serpente. Essa serpente é chamada de a maldita serpente, ou dragão. Serpente, dragão, para eles era a mesma coisa. Então aqui o teto do templo. Teto do templo desenhado. E aqui o desenho, né, de forma mais detalhada, mais elaborada. E o que a gente vê nesse desenho aqui no teto? No teto do templo do século I a.C. Osíris pisando na cabeça da serpente. Aqui Osíris pisando na cabeça da serpente. Aqui a serpente. E a gente vê também o leão aqui e aqui Hércules. Também os dois pisando na cabeça da serpente. Porque aqui já era um sincretismo. Os egípcios, os gregos já tinham se assimilado, feito um sincretismo religioso. Então aqui já havia elementos da religião egípcia, mas também da religião grega e também da religião babilônia, né, que era o leão, Osíris e Hércules. Entenderam? Como é semelhante isso? João paganizou? João fez sincretismo religioso quando escreveu o Apocalipse? É lógico que não. É lógico que não. O que aconteceu fica aí a critério de vocês, que eu nem vou dar muito palpite mais, porque depois vão querer dizer que eu estou querendo estabelecer aqui dogmas, sei lá o que. Mas serve para vocês pensarem aí. João se paganizou? Lógico que não. Ele apenas contou a verdade. Isso aqui que estava contado nesse templo aqui não era verdade. Era o que aquele povo de antigamente achava, suspeitava, tinha ouvido falar. Enquanto que João não. João teve inspiração. João falou a verdade. O que realmente aconteceu. Essa que é a diferença. Apocalipse 1, Apocalipse 12, do versículo 1 ao 2. O que diz? Versículo 1 e 2. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Então essa figura da mulher vestida de sol e com a lua nos seus pés. Também é um elemento que essa figura existia nas religiões pagãs antes. A narrativa de Apocalipse 12 sobre a mulher vestida de sol e com a lua sob os pés é encontrada em outros relatos e em culturas diferentes, traçando um paralelo e um elemento em comum. Em todas as outras culturas, esse ícone representa a deusa lua, que dá a luz ao deus sol. Então, nas outras religiões pagãs, existia essa figura da lua que dava a luz ao sol, né? A gente vê aqui, por exemplo, na religião egípcia. Aqui temos a adoração à deusa vaca, deus Hathor, né? E seus chifres representando a deusa Ísis, através da lua, e seu filho, o deus Horus, através do sol. Então a gente teria aqui a lua, que no caso dos egípcios era a deusa Ísis, dando luz ao sol, que seria o deus Horus. A lua por baixo, que dá a luz ao sol, que sai
surge, né? Os assírios chamavam esse ícone de Baal-Hadad, ou o nascimento do sol. Então os assírios também tinham esse ícone, essa tradição, tinham esse ensinamento na religião deles, da lua que dá a luz ao sol. Aqui vemos o símbolo mesopotâmico de Astoret e Tammuz, aqui na esquerda, e a representação egípcia da deusa Ísis e do deus Horus à direita, representados por um sol e uma lua. Então aqui a gente também tem a lua, que dá a luz ao sol, e aqui do lado da mesma, a lua por baixo, aos pés, que dá a luz ao sol. Embora muitos muçulmanos neguem, o islamismo é normalmente representado por uma lua e uma estrela, da mesma forma que os povos antigos. Então, da mesma forma, os muçulmanos também. Tem a lua aos seus pés, que dá luz a uma estrela. Entendeu? Então, isso aqui foi Apocalipse. Agora a gente vai pular para outra parte da Bíblia aqui. Na mitologia grega, encontramos Iriels, um homem viúvo que recebeu a visita de 3 deuses, Poseidon, Zeus e Mercúrio. Ele os tratou bem em sua casa e foi muito hospitaleiro. Quando os deuses estavam saindo para ir embora, perguntaram a Iriels: o que queres de nós? Iriels disse que o que mais desejava era ter um filho. Então Zeus fez nascer de uma raposa o filho que Iriels tanto queria. O paralelo lá está em Gênesis 18:2. Vamos olhar, Gênesis 18:2. Só para ver esse paralelo. Pular de Apocalipse para Gênesis 18. Lembrando que essa Bíblia que eu uso, essas citações que eu uso, são sempre da Bíblia Ave Maria. Então, Gênesis 18:2 diz: Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Então aqui, o que eu quero traçar um paralelo? Da história de Iriels com a história de Abraão. Pode sim, dá sim para a gente traçar esse paralelo, sim. Iriels lhe deu o nome de Órion. E ele se tornou um grande caçador, cresceu, se apaixonou por Ártemis e seu irmão Apolo tentou matá-lo. Da mesma forma que Abraão gera Isaac e Jacó tenta matar Isaac? Não. Esaú. Na Bíblia, Esaú nasce e se torna um grande caçador. Essa narrativa grega poderia ser a versão contada por Esaú. Então, na Bíblia, Esaú tenta matar Isaac. E os gregos contam também uma história parecida. Dá perfeitamente para traçar um paralelo. Aqui a figura que representa Iriels. E aqui a gente termina a parte egípcia, babilônica e grega. Vamos pular agora para tentar entender o monoteísmo, como tudo começou. Tem uns que acham que, uns que não são cristãos acham que tudo começou com politeísmo e depois veio o monoteísmo. E a gente vai provar aqui que não. Então vamos começar pelo tetragrama, né? O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé. Em Êxodo 15:3, a gente encontra lá o tetragrama. O tetragrama é considerado a mais correta forma de nos referirmos a Deus, tanto para os judeus quanto para os cristãos. E seria uma revelação de Deus aos judeus, conforme nos narra o Antigo Testamento.
porém escritos cronologicamente próximos às narrativas bíblicas e feito por povos pagãos, menciona o tetagrama sagrado, deixando claro que não era um nome usado exclusivamente pelos israelitas. Então a gente vai ver aqui agora que o tetagrama também era usado por outros povos, não somente pelos judeus, né? Pelo menos segundo um outro povo usava, possivelmente mais. O tetagrama é encontrado na estela de Mesa, ou estela de Mecha, como alguns chamam, né? De um rei moabita do século IX a.C., escrita em moabita e foi descoberta em 1868 d.C. em Jerusalém. Também encontrado em textos egípcios do século XIII e XIV a.C. A estela de Mesa é um bloco de basalto liso com cerca de 1 metro de altura, 60 de largura e 60 de espessura. E está hoje lá no Museu do Louvre. O texto tem 34 linhas. Descreve como o rei de Mesa, de Moabe, acumulou vitórias em sua revolta contra o rei Onri, rei de Israel. E a gente encontra essa mesma história na versão judaica, segundo livro de Reis, capítulo 3. Então, praticamente é a mesma narrativa do mesmo acontecimento, né? Só que narrado de uma forma pelo rei moabita, e lá em 2 Reis, capítulo 3, narrada pelos judeus, pelos israelitas, né? Então, dá para comparar uma coisa com a outra, né? Cada um conta a sua versão da história. Dentre outras coisas, o texto descreve algumas práticas moabitas e traz o tetagrama e o de Re, Vav-Re, em seu conteúdo, e é anterior à mesma narrativa contida no Antigo Testamento, né? Conforme Números 21, 29, Jeremias 48, 7. Então, estela de Mesa é o escrito moabita que traz o tetagrama, e foi escrito antes da mesma narrativa bíblica que a gente tem na Bíblia. Aqui está a estela de Mesa. Estela de Mesa aqui, mais detalhada. Aqui tem o tetagrama. E aqui o tetagrama melhor definido aqui, ó. Foi escrito por judeus? Não. Foi escrito por um rei moabita. E quem quiser depois dar um pause e ler o texto que está escrito no texto, na pedra, é isso aqui, ó. E acaba aqui. E agora o monoteísmo. Apesar da maioria do material descoberto sobre os sumérios mostrar um culto enoteísta, o texto de Enuma Elish traz o relato de um culto ao Deus único, que seria criador de todas as coisas. Esse símbolo representava esse Deus, né, o símbolo que eu vou mostrar daqui a pouco, chamado de An, que posteriormente esse nome próprio se tornou um atributo, foi sendo atribuído a outros deuses, a outros seres, foi atribuído a outros seres como Deus Baal, né, Deus da guerra, Deus Poseidon. Então, originalmente era somente Deus. Só que com o passar do tempo, deixou de ser um nome próprio, passou a ser um atributo. Então, em vez de ser Deus, passou a ser Deus Baal, Deus da guerra, Deus Poseidon. Esse Deus único não tinha representações nem em formas humanas e nem animal, como se nada que conhecêssemos pudesse representá-lo. Apenas uma coroa assentada em um trono representava sua pessoa. Somente mais tarde ele veio a ser figurado como Anu, possuindo ícones antropomórficos. Então, inicialmente ele não tinha figura que representasse ele, somente um símbolo. Com o passar do tempo ele passou a ter uma figura, né? Aos poucos, An
vai perdendo sua exclusividade e suas funções vão sendo substituídas por outros deuses como Anu, Enlil e Marduk. Mesmo assim, quando um deus era elevado ao protetor de uma cidade, os sacerdotes locais diziam que aquele deus ou deusa recebia o Anu-Tu, que quer dizer o poder de Anu. Aí no poema de Enuma Elish se expressa a superioridade de Anu para legitimar a autoridade de Marduk, né? E a gente encontra lá no poema de Enuma Elish uma parte que diz: sua palavra é a palavra de Anu. E eu tracei um paralelo ali bíblico com Isaías 43:10 também, né? Essa é a figura de An, esse símbolo aqui. Então, em escritos sumérios, esse símbolo aqui representava Deus, o Deus único, aquele inicial, o que criou todas as coisas. Depois, passou a ter essa figura aqui de Anu, que a gente dá para notar também, por ter 4 asas, era um querubim. Querubim não tem nada, para aquela cultura lá, para aquela religião daquela época, não tem nada a ver com anjo. Querubim lá seria um deus, uma figura de uma divindade, um ídolo. E aqui eu encerro aqui com as palavras de Paulo. Paulo, em Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 a 23, ele diz o seguinte: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus e seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não se podem recusar, porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Então eu encerro com isso aqui. O próprio Paulo dizendo que Deus, desde o início, se revela. Ele se torna visível, no sentido de que as pessoas podem ter o conhecimento dele, né? Só que as pessoas tornaram essa revelação invisível, de um Deus invisível, em algo visível, em figuras. Então, tudo começou com monoteísmo e depois evoluiu para o politeísmo, né? Ao contrário do que muitos dizem. E aqui eu encerro o curso. Quem tiver pergunta, por favor, deixar no comentário do YouTube as perguntas, críticas, que eu, na medida do possível, respondo. Eu vou ver se eu faço um vídeo também respondendo as perguntas num vídeo. Então, por enquanto é isso. Já estou preparando um próximo curso. Aguardem, continuem acompanhando, divulguem, compartilhem os vídeos, dê um joinha. Agora eu sei que o vídeo ser ranqueado, aparecer bem no ranking lá na de procura no YouTube, tem que ter o joinha, tem que ter comentário, mas também tem que deixar passar aqueles comerciais que passam ali. Aquela figurinha que fica embaixo, deixa ela ali. Aquele comercial que passa ali de alguns segundinhos também no início, deixa ele passar todo, para a gente ranquear e fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.